Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje é dia da gente falar de Lucas 8, a segunda parte desse capítulo. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas 8, a partir do versículo 26, está escrito o seguinte: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoninhado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoninhado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Até aqui, versículo 56 de Lucas 8, finalzinho de Lucas 8. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor,
Comece essa oração te agradecendo pelo nosso dia, pela nossa noite. Te agradeço porque mais uma vez o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, estudando a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, meditando na vida de Cristo. Te agradeço porque a Tua Palavra chegou até nós, Senhor. E através da Tua Palavra nós conhecemos mais o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós conhecemos mais sobre o Senhor, sobre o Seu Filho, sobre a nossa salvação. Te agradeço, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito em todo o tempo. Porque o Senhor não cessa de nos amar, a Tua misericórdia para sempre, o Teu perdão nos alcança todos os dias e nós não precisamos fazer nada para que o Senhor nos ame. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, alinha as nossas vidas com a Tua vontade, ajuda-nos a continuar crendo, Pai, que mesmo os mais improváveis podem se salvar, Senhor. Ajuda-nos a ter ousadia para pregar as boas novas para as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar de Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E eu peço que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que está assistindo esse episódio, que está ouvindo esse episódio desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Galera, tem alguns momentos muito importantes aqui dessa leitura que a gente fez. Para respeitar o nosso tempo, vou focar em só um, né? A filha de Jairo não vinha bem, Jairo vai até Jesus, pede que Jesus a ajude. Essa menina morre no meio do caminho. Jesus vai até lá. Quando chega lá e fala que a menina viveria, né? Começam a rir dele e ele então ressuscita essa menina. Essa história fala um pouco, tem um paralelo, talvez meio distante, mas tem um paralelo com a nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Para muitos de nós, é verdade que alguém intercedeu por nós. Alguém fez ali o papel de Jairo. Nós éramos como a menina, doentes nos nossos pecados, mortos nos nossos pecados. Talvez para alguns de nós tenha alguém que fez o papel de Jairo, de interceder por nós, de ir até Cristo e falar, Senhor, tem uma pessoa que não está bem, tem uma pessoa que está morrendo. Trabalha na vida dessa pessoa. No meu caso, a minha avó fez isso por muito tempo. Minha avó, por muito tempo, orou pela minha vida, orou pela minha família, buscando Jesus no nosso lugar. Para muitos de nós também, assim como aconteceu com essa menina, talvez algumas pessoas duvidassem que fosse possível que a gente ressuscitasse daquela vida, daquela morte que nós tínhamos, daquela vida de pecados. Talvez para alguns fosse impossível que isso acontecesse, mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, estende a sua mão para nós e nos ressuscita. E nos faz morrer para a antiga vida e renascer para uma nova vida com Ele. O paralelo dessa história da filha de Jairo e das nossas vidas talvez não seja tão próximo, mas tem algumas semelhanças. E o que eu aprendo aqui são dois pontos principais. O primeiro é que Jesus pode salvar qualquer pessoa. Jesus pode ressuscitar, pode curar, pode transformar a situação, pode salvar qualquer pessoa. Com isso também aprendo que nós devemos fazer o nosso papel de interceder pelas pessoas, inclusive pelas menos prováveis. A gente não pode cessar de levar a palavra, de levar Cristo para as pessoas, porque Cristo pode mudar qualquer situação. Assim como nós estávamos mortos nos nossos pecados e fomos ressuscitados através de Cristo e com Cristo, Ele pode fazer isso por qualquer pessoa. Como eu disse, talvez não seja um paralelo tão próximo, mas essa história fala muito comigo que não existe o menos provável. Cristo pode falar com qualquer pessoa, Cristo pode trazer qualquer pessoa para uma nova vida. Que isso nos leve para frente no evangelismo, que isso nos leve a falar para as pessoas de Cristo, que isso nos leve a praticar a palavra de modo que isso toque a vida das pessoas e as pessoas conheçam Cristo através das nossas vidas. Essa é uma responsabilidade que todo cristão tem. Então que isso seja uma palavra de ativação na sua vida. Fale de Cristo, ministre Cristo para as pessoas, mas principalmente com as suas atitudes, amando as pessoas
como a si mesmo. Galera, é isso. A gente se vê amanhã. Deus abençoe a sua vida. Paz.